Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Sara Mello e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do porquê que eu sumi aqui do YouTube. Comecei a gravar vídeos, havia pouco tempo, né, que eu tinha começado a gravar, tinha gravado uns 13 vídeos. E aí, do nada, eu desapareci, parei de gravar vídeos e olha que eu tava bem determinada. E aí eu resolvi voltar agora pro YouTube, contando pra vocês um pouquinho do porquê que eu parei, né? Na verdade, eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Eu tinha esquematizado de me arrumar bonitinha, botar uma maquiagem, botar uma roupinha bonita, né? Não essa blusa aqui do dia a dia. E trazer um vídeo meio roteirizado contando pra vocês, mas eu achei melhor não. Isso não faz o meu estilo. Eu sou uma pessoa bem natural, uma pessoa que gosta de falar do coração. E aí agora tocou no meu coração aqui que eu falasse e eu resolvi falar assim mesmo, o mais natural possível. Tô meio assim, né, desarrumada, mas bora lá. Então, gente, o que aconteceu? Eu tava gravando vídeos pro YouTube, tava bem empolgada até, tava gostando bastante, porque na realidade sempre foi um desejo meu gravar vídeos, só que eu sempre tive muita vergonha, eu sempre fui uma garota muito tímida de me expor na internet. E aí, com o passar do tempo, na verdade recentemente, né, ano passado, eu perdi essa timidez e eu pensei, por que não fazer algo que eu quero só por vergonha? Poxa, a vida é tão curta pra gente ficar com vergonha de fazer as coisas, sendo que não é coisa errada, né? Só se expor, gravar um vídeo, mostrar o rosto. Aí resolvi deixar essa vergonha de lado e começar a gravar. Tanto que eu ainda sou um pouco retraída, às vezes eu acho que eu não sou eu mesma ainda na frente das câmeras, mas isso é natural, com o tempo a gente vai perdendo essa timidez e vai ficando mais natural, né? O mais natural possível. Aí eu tava bem empolgada, gravando os vídeos, só que de repente eu desenvolvi uma crise de ansiedade, crises, né? Várias crises de ansiedade que me impediram de continuar. Vou explicar pra vocês do começo. E pra explicar pra vocês, eu tenho que voltar lá pra minha gestação. Pra quem não sabe, eu tenho um bebezinho que atualmente tá com 9 meses. E a minha gestação não foi muito fácil. Nem tanto em questão física, mas em questão emocional. Como assim? Eu casei em outubro de 2021 e descobri a gestação em julho de 2022. Não, casei em outubro de 2020 e descobri a gestação em julho de 2021. E não estava nos nossos planos ter filhos, a gente não queria. Antes de casar nós conversamos e chegamos à conclusão que pra gente não fazia sentido, pelo menos naquele momento, engravidar. E assim acordamos, né? Mas em julho a gente recebeu essa surpresa, que pra gente naquele momento foi bem negativa. A gente ficou muito triste, não vou mentir. E eu tinha vergonha, por vezes, de falar isso para as pessoas. Hoje eu não tenho mais vergonha, porque ter um filho, óbvio que é algo bom, né? Uma vida vindo ali. Só que nem sempre a notícia vem no momento bom. A gente não estava no momento bom do relacionamento, nem no momento bom financeiramente. Enfim, não era um momento bom em vários sentidos. E o filho veio. Nunca cogitamos tirar, interromper a gravidez, isso nunca passou na nossa cabeça, então a gente aceitou a responsabilidade de ser pais. Só que pra mim, essa aceitação foi um pouco demorada. Eu demorei a aceitar que eu tava grávida, e quando eu finalmente aceitei que eu tava grávida, eu demorei processar. Enfim, demorei processar tudo isso. Nunca tive rejeição, nem raiva do bebê. A raiva era minha mesmo, por ter deixado isso acontecer. Mas eu fui trabalhando isso na minha cabeça, que eu tinha que aceitar que era uma provisão divina, né? Era algo vindo de Deus e eu tinha que aceitar, e eu ia repetindo isso pra mim mesma. E eu achava que eu tava aceitando, né? Tanto que não tive depressão pós-parto, não tive rejeição pelo meu filho. Pelo contrário, eu amo meu filho, eu cuido dele da melhor forma possível. Nunca tive problemas em relação a isso. Só que quando eu descobri a gravidez, eu entrei naquela neura de achar que a minha vida tinha acabado ali. Que agora eu tinha só que ser mãe e que eu não podia mais fazer nada. Então todos os meus planos profissionais, pessoais, pra mim era como se tivessem ido por água abaixo. Tanto que eu chorava inúmeras e inúmeras vezes porque eu via todos os meus planos, todas as minhas metas
ali escapando entre meus dedos, sabe? Era muito triste. Eu não tinha a visão de que a gravidez é só uma fase da vida, né? Você ser mãe é só mais um aspecto da sua vida e que você pode seguir sua vida normalmente. E eu não tinha essa visão porque veio muito da minha família. Quando a minha mãe se tornou mãe, ela abandonou a profissão dela, ela abandonou tudo para ser mãe e dona de casa. E foi uma opção dela e tá tudo bem. Mas não era algo que eu queria pra mim, porém eu achava que eu estava fadada a isso, né? Até porque eu ouvi isso de muitas pessoas ao longo da minha gestação. Que, tu agora vai ter filho, tu vai ter que viver só pro filho. Não vai mais estudar, não vai mais... Enfim, não vai mais fazer nada. E a ideia de a vida ser assim, de a vida ser só isso, me deixava deprimida, me deixava muito triste. Mas eu fui segurando na unha, né? Até porque a gestação já não estava sendo fácil em sentido físico. Eu sentia muito enjoo, muita dor de cabeça, muita... Enfim, eu vivia vomitando, não aguentava comer. Eu literalmente não comia. Ao invés de engordar, emagreci demais. E aí tinha todos esses sintomas físicos e os sintomas emocionais. E naquele momento eu tava cagando pro meu emocional e eu tava me importando mais com a questão física que não tava sendo fácil. Então eu passei a gestação toda ali no limbo, né? Eu não saía de casa, eu não tirava foto, eu tinha vergonha de falar para outras pessoas que eu tava grávida, eu tinha vergonha de mostrar minha barriga, tanto que eu não saía de casa por isso, porque eu tinha vergonha de outras pessoas verem que eu estava grávida. Olha que neura, né? Daí, depois que a gestação passou, eu resolvi retomar a faculdade. Já tava lá com o bebê, já tava com uns 3 meses. E eu tinha que retomar porque o período ia iniciar e eu voltei pra faculdade. Tava dando tudo certo, minha mãe tava me dando apoio, meu marido também. A gente combinou direitinho da minha mãe ficar com meu filho uns dias, o meu marido ficar outros dias e eu ia estudar pela manhã. E era das 8 às 11, então eram só 3 horinhas que eu ia passar fora. Morava próximo, eu moro, né, próximo da faculdade. Faculdade nova, pessoas novas ali, porque eu tive que trocar de instituição quando eu descobri que eu estava grávida, por conta do valor que eu pagava, né, na faculdade anterior. Aí eu mudei para uma que fosse mais barata e mais próxima de casa também, já pensando que poderia se tornar mais fácil de eu ir e a questão financeira também de não atrapalhar a gente, porque a gente ia ter novos gastos, né. Enfim, eu retomei, eu cheguei aí, eu acho que mais ou menos um mês para as aulas. Daí começaram as crises de ansiedade. E eu comecei a ter crise todos os dias na sala de aula. E eu não conseguia ficar na aula. Daí, depois isso foi se estendendo pro meu dia a dia. Eu não conseguia mais sair sozinha, não conseguia mais ficar sozinha. Eu sentia o tempo todo aquela sensação de estar tendo uma crise, coração acelerado, suando frio, dor de cabeça, tontura. Meu corpo estava o tempo todo em estado de alerta, tanto que eu fiquei de cama durante alguns dias. Eu não conseguia cuidar do meu filho, cuidar da casa. E isso se estendeu assim muito rapidamente. Tipo, eu tive 4 crises em 4 dias seguidos na faculdade e depois isso foi se estendendo para todo o meu dia a dia. E aí eu parei de sair sozinha, parei de ficar sozinha. Eu tinha medo de ficar sozinha com meu filho e passar mal. Eu tinha medo de sair sozinha e passar mal. Passei bastante tempo trancada dentro de casa. Eu sentia enjoo para comer. Gente, era horrível. Daí eu comecei a fazer terapia e comecei a tratar isso. E eu descobri que essas crises eram resultado de muitas coisas guardadas da minha gravidez, né? Não só da gravidez, de toda uma história de vida, de toda... várias coisas acumuladas, né? Só que a gravidez foi o start para despertar isso. E por isso que eu contei para vocês aqui um pouquinho de como foi essa gravidez, porque teve muito a ver, né? Quando eu tava finalmente retomando a minha vida, todas aquelas coisas guardadas vieram à tona. E aí, gente, eu parei, nesse período eu já tava gravando vídeo pro YouTube, tanto que eu tinha até um vídeo onde eu falei que eu ia voltar pra faculdade e tudo mais. Tem esse vídeo aí no canal, né? E aí eu parei de gravar os vídeos porque eu não tinha mais vida. Minha vida era ficar na cama, ficar doente, ficar deprimida. E eu demorei a conseguir retomar minha vida. Ainda não consegui retomar, na realidade. Ainda hoje, alguns meses depois, acho que o quê? Uns 4 meses, 5 meses depois, eu tenho medo de ficar sozinha e passar mal, só que eu já tô um pouco mais tranquila com isso. Tipo, antes eu não conseguia ficar nem um minuto sozinha. Hoje já consigo ficar algumas horas no meu dia sozinha em casa. Mas eu ainda não tenho confiança de passar um dia todo sozinha. E aí eu fiquei meio que à mercê do meu marido e da minha mãe. Quando meu marido tá em casa, eu fico em casa. Quando ele não está, eu venho pra casa da minha mãe.
E não é tão próximo uma casa da outra, tipo, fica uns 25 minutos de carro, né? Então eu fico sempre dependendo do meu marido me trazer pra minha mãe, de alguém daqui, meu irmão, meu pai, e me buscar lá em casa pra eu vir pra cá e vice-versa. Tá uma situação um pouquinho complicada, né? Eu sei que tá pesando também um pouquinho pra eles nesse sentido, de ficar indo e vindo comigo e com o bebê. Só que eu já tô tomando medicação, entrei com o psiquiatra, né? A psiquiatra passou medicação, tô me sentindo um pouquinho melhor, só que tá recente que eu comecei a medicação, então tô esperando mais um tempo pra ver se vai haver essa adaptação, se realmente eu vou melhorar, se eu vou conseguir perder o medo de ficar sozinha e de sair sozinha. Mas em vista do que eu tava, como eu falei, eu tava de cama, hoje eu já tô muito melhor. Tá passando carro de alguma coisa aqui na rua, vendendo alguma coisa. Ignora o barulho. Em vista do que eu tava, hoje eu já tô muito melhor. Já consigo fazer minhas coisas, não tenho mais crises. É muito esporádico, às vezes eu começo a me sentir um pouco mal, mas eu já sei driblar essas crises. Então, dificilmente eu tenho crise assim num dia, e se eu me sinto mal, eu já consigo fazer alguma coisa. Ouvir música me ajuda, sei lá, ver um vídeo no YouTube. Geralmente eu procuro alguma coisa para fazer também em casa, ocupar minha cabeça, né? E também por conta disso, de precisar ocupar minha cabeça, foi que eu decidi retomar os vídeos aqui no YouTube, porque eu tava me sentindo muito bem fazendo. Pra mim era uma forma de terapia, e aí eu decidi continuar fazendo, porque é algo que pode me ajudar. Decidi também empreender, abrir um negocinho próprio, na internet mesmo, né? Abrir uma loja online. Inclusive eu quero fazer um vídeo pra vocês contando um pouquinho sobre isso, o que é que eu vou vender, como é que eu tive a ideia, o que é que eu tenho feito, né? O que é que eu tenho comprado. As mercadorias eu já tenho elas aqui, então quero mostrar tudo pra vocês. Quero mostrar pra vocês também um pouquinho disso. Se vocês quiserem ver também, né, essa rotina aí de empreendedora iniciante, eu quero retomar minha faculdade, só que visto que eu ainda tenho essa dificuldade de ficar só, de sair só, isso vai ser aos poucos, né? Vamos ver aí se a medicação vai me ajudar. O psiquiatra prometeu que sim, eu espero que sim. E, enfim, retomar minha vida, né? Ser mais do que apenas mãe, porque nesses últimos meses eu tenho me dedicado apenas pro meu filho e tem sido maravilhoso. A maternidade tem sido ótima, me surpreendeu bastante. Tem dia que eu me estresso, tem dia que eu me estresso, tem dia que eu passo raiva demais, eu perco a paciência, porque, gente, na realidade eu não estava preparada, né? Eu não tenho muita afinidade com criança, mas a gente vai driblando da melhor forma possível, não posso descontar no meu filho um despreparo meu, ele não tem culpa, óbvio, né, de ter vindo ao mundo. E eu vou driblando isso. Meu marido se mostrou ser um paizão, assim, não tenho nem como descrever. O pai que ele é maravilhoso, ele faz muito a parte dele, né, em casa, com o bebê. E eu tenho lidado com isso da melhor forma possível. Tem sido bom. A maternidade, como eu falei, me surpreendeu muito. E aí eu tô superando, né? Esses meus problemas, esses meus medos. Tá dando tudo certo, né? E é isso, eu quero voltar à minha rotina aos poucos, ser mais do que apenas mãe, quero voltar à academia também, voltar a ser a pessoa que eu era antes, fazer as coisas que eu fazia antes, né? E provar aí para algumas pessoas que acham ou achavam que filho impede a gente de fazer tudo, que as coisas não são bem assim, né? A maternidade é só uma outra parte da nossa vida, é só uma outra forma da gente amar. Mas isso não significa que a gente tem que deixar de se amar, que a gente tem que deixar de fazer as coisas que a gente quer, as coisas que fazem bem pra gente, né? Porque se a mãe não tá feliz, como é que o filho vai estar feliz se ele depende totalmente de mim, né? Então, essas coisas eu fui vendo, fui aprendendo aos poucos. Agora, o bebê com 9 meses, eu já tenho uma consciência maior disso. Eu já sei que a minha vida não acabou. Eu já sei que muitas das ideias, dos pensamentos que eu tinha antes eram só neura minha mesmo. É porque também era tudo novo, né? E tô superando isso aos poucos. Então, tudo isso, esse discurso imenso, só pra falar pra vocês que eu voltei pro YouTube. Vou gravar minha rotina doida mesmo do jeito que tá, pra vocês entenderem melhor o que tá acontecendo, como é que tem sido esses últimos dias, mostrar pra vocês aí como é que tá sendo tudo. E eu espero que vocês gostem. Mudei também um pouquinho aqui de aparência, né? Tirei o aparelho que eu tava usando. Gente, já fazia 10 anos que eu usava aparelho, vocês acreditam? E eu finalmente tirei. O cabelo também, eu fiz umas mechas, né? Tipo uma morena iluminada. Já até saiu bastante. Olha a minha raiz, o tamanho que já tá. E hoje meu cabelo não tá hidratado, por isso que ele tá assim meio ressequido.
Mas eu resolvi gravar assim mesmo, né? Não sou muito ligada a essa questão de estética. Até deveria ser mais, né? Um outro ponto pra mim focar também, né? Prestar mais atenção nisso, na minha estética. Mas aí é assunto para um outro vídeo. Então, vou mostrar pra vocês, voltar a mostrar pra vocês aí a minha rotina, a minha realidade, como é que tem sido os cuidados com o bebê, como é que tá o desenvolvimento dele, comidas, receitas, tudo, né? Tudo que eu tinha pretendido mostrar no começo e eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal, que tá pequenininho ainda, muito pequenininho, 24 inscritos, né? Mas a gente pretende aí fazer crescer esse ano. Não se esqueçam de dar like no vídeo, porque já ajuda a compartilhar o vídeo para outras pessoas. E comentem aí pra mim se vocês já passaram por algum período parecido, mesmo que não tenha sido a ver com a gestação, mas se vocês já passaram pela ansiedade e superaram. Eu gosto de ver essas histórias de superação, porque mostram pra mim que eu também posso superar e que vai dar tudo certo. Ou me contem também como é que foi, né, quando vocês receberam a notícia de que iam ser mamães, pra vocês que já são mães. Se foi de boa, se vocês também sofreram um pouquinho e demoraram a se adaptar. Quero saber tudo, tudo, tudo. Podem contar aí aqui embaixo pra mim, por favor, que eu vou ler todos os comentários, vou dar um like também nos comentários de vocês e comentar de volta também, tá? Minha rede social vou deixar aqui na descrição, já me sigam lá no Instagram e é isso, tô voltando com tudo. Não vou definir frequência de vídeos, vou deixar bem esporádico, mas vão ter muitos vídeos por aqui agora, tá bom? E é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.